Boa noite aí a todos e todas. Qual a motivação da gente hoje estar falando aqui sobre solicitação de exames laboratoriais no contexto de uma cirurgia eletiva? Bom, o motivo não é tão bom assim, né? Eu acabei de terminar a correção de provas dos meus alunos da faculdade, do oitavo período, e uma das questões discursivas versava exatamente sobre a classificação de asa do paciente, né? Era dado lá um exemplo, se não me engano, era uma moça jovem, 36 anos de idade, com comorbidades bem controladas, e ser submetida a uma cirurgia de baixo risco, uma colecistectomia por vídeo laparoscópico. Então, era perguntado aos estudantes a classificação de asa, o porquê deles haverem classificado como tal, qual seria a solicitação dos exames de uma forma racional para o pré-operatório dessa cirurgia, e eu confesso que fiquei um pouco preocupado com algumas respostas que eu vi, mesmo depois de ter feito uma aula de quase 2 horas de duração sobre esse tema. Daí veio a motivação. É um tema básico, muito, muito, muito básico, que eu acho que todo médico que se forma precisa conhecer, e daí vem a motivação da gente fazer essa aula. A gente vai começar aqui mostrando a classificação de ASA, né, da Associação Norte-Americana de Anestesiologistas. Ela é a melhor forma da gente avaliar ali rápido, muito rápido, qual é o grau, né, de status fisiológico, de risco cirúrgico que aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia tem, né? E por que que ela é, né, a melhor classificação? Muito fácil de ser aplicada. E ela tem comprovadamente, lá da medicina baseada em evidências, relação com a morbimortalidade desses pacientes. Então, sugiro que vocês se familiarizem muito com essa classificação e a gente vai usar essa classificação para guiar, para pautar a solicitação dos exames laboratoriais. Já adianto que não é somente isso. A gente vai se basear num tripé para determinar quais os exames devem ser solicitados para um paciente a ser submetido a uma cirurgia eletiva, né, qual seja esse tripé, a primeira classificação de asa dele, ou seja, a condição clínica geral do paciente. Segundo, a presença de comorbidades específicas, né, e, por fim, não menos importante, o porte, o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido. Então, a gente tem que focar nesse tripé, características do paciente, como idade e sexo, características relacionadas a comorbidades e, por fim, características relacionadas à cirurgia. Então, de novo, idade e sexo é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, asa, comorbidades, presença de determinadas comorbidades e, por fim, a natureza da cirurgia que ele vai fazer, o tipo de cirurgia e o porte dela. Então, eu começo aqui compartilhando uma tela com vocês, que são alguns slides, aqui estão, são alguns slides que são exatamente relacionados a isso. Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Eu disse que começaria falando sobre a classificação de asa. Aqui está a classificação de asa, tá? Então, lembrando, é uma classificação que é usada ao redor do mundo inteiro, em todos os continentes, e, além de ser simples de ser aplicada, ela guarda relação direta com a morbimortalidade, né? Então, está aqui no canto direito da tabela, graus crescentes na classificação de asa vão se traduzir em morbimortalidade crescendo também ao longo dessa classificação. Então, quem seria o paciente ASA 1? É uma pessoa saudável, livre de comorbidades, sem nenhuma outra condição clínica, né, que traduza algum comprometimento fisiológico. Então, uma pessoa jovem, saudável, sem comorbidades, como são a maioria, por exemplo, dos estudantes de medicina, né? E aqui está o risco que ele tem de morbimortalidade em quaisquer procedimentos cirúrgicos, sem nos deter aqui ao tipo de procedimento cirúrgico, ele é muito baixinho, está aqui em 0,05 até 0,08 risco de eventos mórbidos, né, durante a cirurgia, ou seja, muito pequeno. Agora, vamos dizer que esse paciente, ASA 1, ele acabou de ser recém-diagnosticado, por exemplo, como era o exemplo da questão de prova que eu mencionei, com hipertensão arterial e hipotiroidismo, né? Ele tem as duas condições muito bem tratadas, toma lá enalapril para sua pressão arterial, toma o seu Puran T4 lá para o seu hipotiroidismo, tem as duas doenças sob excelente controle e vai ser submetido a uma cirurgia. Então, como é que a gente classificaria esse paciente? Esse paciente é ASA 2. Por que ele é ASA 2? Ele tem duas doenças sistêmicas, porém muito bem controladas, e aí vem o detalhe mais importante, sem lesão em órgão-alvo, no caso da hipertensão arterial, por exemplo, os alvos, né, da hipertensão arterial não bem controlada de longa data, rim, carótida, coronárias, sistema vascular periférico, todos esses órgãos que vão levar a complicações, né, esses órgãos e sistemas de uma hipertensão arterial mal controlada durante longos anos, né, vão ser os chamados órgãos-alvo. Então, um paciente, por exemplo, vamos seguir nesse exemplo, esse paciente hipertenso, hipotiroideu, bem controlado, os anos passam, ele não está com um controle tão bom assim, ele evolui com doença coronariana por conta de uma hipertensão arterial fora de controle durante muitos anos. Então agora ele é portador de uma doença sistêmica, não tão bem controlada assim ao longo de muitos anos, e com uma lesão em um órgão-alvo. Ele é coronariopata. Então esse paciente deixou de ser ASA 2 e passou a ser ASA 3. Porém, observem que ele é coronariopata, porém ele tem uma angina
é estável, ou seja, ele não tem risco iminente de morrer por conta dessa condição. A condição dele é sim uma lesão de um órgão-alvo, por isso ele é asa 3, né? Porém ele não tem nenhum risco iminente de morrer, ele está estável do ponto de vista daquela condição que ele tem. No exemplo, o paciente portador de angina é estável, portanto ele é asa 3. Agora, se esse mesmo paciente passa a ser portador de uma angina instável, ou seja, agora ele tem um risco de morrer no médio prazo daquela condição, não é que ele tenha risco de morrer amanhã, não é um risco iminente, mas ele tem risco de morrer sim no médio prazo. Ele passa agora a ser um paciente asa 4, tá? Esse é um ótimo exemplo, o melhor exemplo que eu conheço de um paciente asa 4 é o paciente portador de angina instável. Outro exemplo disso, vamos mudar o exemplo, a gente tem um paciente asa 1, ele não tem absolutamente nada. Agora ele é hipertenso, bem controlado, ele passou a ser asa 2. Agora, ao invés dele ter doença coronariana, ele passou a ter lesão renal, ele passou a ter escórias nitrogenadas, creatinina alta, ele tem uma insuficiência renal ainda em tratamento conservador, ou seja, ele tem risco de morrer nas próximas 8, 10 semanas, ele é asa 3. Agora esse cara evoluiu com falência renal terminal, ele está na fila de transplante de rim, ele passa a ser asa 4. Então são os dois melhores exemplos que eu consigo ligar aqui para trazer de uma forma didática para vocês, né? Como o caminhar ao longo do asa 1 até asa 4 é um progressivo ao longo da evolução da doença, né? Então desde o paciente hipertenso, passando por angina estável e chegando com angina instável, da mesma forma o paciente hipertenso com insuficiência renal em tratamento conservador e evoluindo para tratamento dialítico e fila de transplante. E observem que a mortalidade, a morbimortalidade, ela vai crescendo desde o asa 1 até o asa 4. E daí vocês podem me perguntar, né, e o asa 5, né, o que é o asa 5? O asa 5 é quando esse mesmo paciente hipertenso já foi portador de angina estável no passado, agora ele tem angina instável, mas ele também tem uma outra lesão de órgão-alvo, por exemplo, ele tem um aneurisma de aorta ocasionado pela hipertensão arterial de longa data, ele vai lá e rompe esse aneurisma, e aí dá entrada na emergência, chocado, né? Enfim, mortalidade, chance dele morrer altíssima, e ele é levado ao centro cirúrgico para fazer aquilo que a gente vai classificar de uma cirurgia dita heróica, né? A chance de sobrevida é muito pequenininho, né? Então, esse paciente é asa 5, um paciente que é candidato, ele é portador de uma condição com altíssima taxa de letalidade e a gente vai levar para o centro cirúrgico para fazer aquilo que a gente classifica como um procedimento heróico, né? Então, esse é o paciente asa 5. Do asa 1 até o asa 5, a gente tem uma correlação progressiva com crescentes níveis de morbimortalidade. Existe o asa 6 está fora de tudo isso, é o paciente em morte encefálica, doador de órgãos, que vai para o centro cirúrgico, a ser submetido à cirurgia de captação de órgãos. É evidentemente que não dá para incluir isso daqui no mesmo crescendo de asa 1 até asa 5, não tem nada a ver com estratificação de risco. Então, asa 6 é alguém que está em morte encefálica e que será doador de órgãos. Ao lado desse númerozinho de asa 1 até asa 5, a gente pode ou não acrescentar a letra E, se a cirurgia for uma cirurgia de urgência / emergência. Então, o paciente asa 2 vai ser submetido a uma apendicectomia, então ele, evidentemente que isso é uma cirurgia de urgência, né? Ele será classificado como asa 2E, e por aí vai. Tá? Então, a gente precisa ter isso daqui muito claro na nossa cabeça para que a gente possa seguir adiante aqui e entrar na solicitação de exames de sangue. Então, eu disse que a solicitação de exames de sangue no pré-operatório, ela vai se basear, primeiro, idade e sexo, segundo, comorbidades, ou seja, asa, e terceiro, tipo e porte da cirurgia. Então, a gente começa pensando na solicitação de exames de sangue em cirurgias eletivas em pacientes asa 1, pacientes rígidos, saudáveis, pacientes sem comorbidade. Então, a gente vai se basear apenas em 2 critérios: sexo, ou gênero, se preferir, e idade. Tá? Aqui isso vale para pacientes asa 1 submetidos à cirurgia de pequeno porte. Por exemplo, a colecistectomia videolaparoscópica, que foi o exemplo da questão que motivou esse bate-papo. Então, aí está, o paciente é asa 1, ele é rígido, vai ser submetido a uma colecistectomia videolaparoscópica ou qualquer outra cirurgia de pequeno porte. Que exames eu vou solicitar se esse indivíduo tiver menos de 40 anos? Nenhum exame. Eu não vou solicitar nenhum exame. Qualquer solicitação de exame de sangue em um paciente jovem sem comorbidade é uma coisa que não faz sentido. Esses testes aqui são testes de screening, né? Então, quando você faz um teste de screening, você precisa aumentar a prevalência da doença que você quer pesquisar naquela população. Certo? Então não faz sentido eu sair pedindo exames laboratoriais de uma forma aleatória numa população com baixa prevalência da doença que eu estou buscando, como é o caso de pessoas jovens saudáveis. Então, qualquer exame que eu faça aqui, se tiver um resultado positivo, a chance disso daí ser um falso negativo é muito alta, né? Um falso positivo, perdão, é muito alta. A gente pode aqui usar aquele conceito que vem lá da epidemiologia de valor preditivo positivo, né? Então, o valor preditivo positivo de qualquer exame que eu peça nessa população aqui
aqui é muito baixo, né? Valor preditivo positivo, conceituando, né, lembrando aí, é a chance de, dado um resultado de um exame positivo, o indivíduo, né, ou a pessoa ser de fato portador daquela doença. Então, a chance disso acontecer com exames aleatórios solicitados nessa população é muito baixa. Por isso, a gente não vai pedir nenhum exame em homens e mulheres com menos de 40 anos de idade, evidentemente que sendo submetidos a cirurgias de baixo risco, né? No caso aqui das mulheres, há que se considerar a possibilidade opcional de pedir hematócrito ou teste de gravidez, beta-HCG, né, em mulheres em idade fértil com vida sexual ativa, né, para exclusão de gravidez, e o hematócrito pela questão dos sangramentos menstruais mensais que as mulheres têm, algumas podem ter mais, e algumas podem, inclusive, viver num estado crônico de anemia. Então, é razoável considerar, não é obrigatório, mas é razoável considerar a solicitação desses dois exames em mulheres ígidas sendo submetidas à cirurgia de pequeno porte com menos de 40 anos. Considerar, isso não é obrigatório. Agora, de 40 a 50 anos, aí nas mulheres a gente sempre vai pedir o hematócrito, nos homens também é hematócrito, porém, aqui nos homens vai entrar a solicitação do eletrocardiograma, porque a prevalência de doença cardiovascular ela vai aumentar muito nos homens a partir dos 40 anos, lamentavelmente eu estou nesse grupo aqui, ainda bem que eu não tenho nada disso, mas os homens, infelizmente, não são abençoados pela questão da proteção hormonal que as mulheres têm antes da menopausa. Então, a doença cardiovascular vai começar um pouquinho mais tarde nas mulheres. Por isso, o eletro só vai entrar nas mulheres aqui de 50 a 65 anos de idade, e aí ficam iguais as solicitações de exame. Observem que até os 65 anos de idade, em homens e mulheres, ígidos submetidos à cirurgia de pequeno porte, os únicos exames que eu devo solicitar, hematócrito e eletrocardiograma. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo isso aí está se perguntando, poxa, professor, mas não é isso que as pessoas fazem na prática? Sim, nem sempre as pessoas fazem na prática aquilo que deveria ser feito. Eu vou, no finalzinho daqui, eu vou colocar o porquê que eu acho que se pede muito mais exame do que aquilo que é recomendado na prática. E aí pulou dos 65 aos 75 anos, de novo as solicitações são iguais para homens e mulheres ígidos, de novo cirurgia de pequeno porte, pessoas ígidas. A gente vai acrescentar o eletro e ao hematócrito a dosagem da creatinina e da glicemia, porque, de novo, a questão do valor preditivo positivo, a prevalência de doença renal e a prevalência de diabetes, ela aumenta significativamente a partir dos 65 anos. Daí faz sentido eu pedir esses exames, porque se eles vierem positivos, provavelmente aquele indivíduo é, sim, portador de doença renal ou de diabetes. E passou dos 75 anos, a gente vai adicionar a isso aí o raio-x de tórax. Vocês devem estar pensando, pô, mas todo mundo que vai operar qualquer coisa pede um raio-x de tórax. Pois é, mas não devia, né? Porque o valor preditivo positivo de um raio-x de tórax alterado em alguém com menos de 75 anos é nada, né? Ainda mais no Brasil, provavelmente é uma cicatriz de tuberculose. Então, lembrando, essa tabelinha que aqui está para pessoas ígidas, cirurgia de pequeno porte. Agora, o que a gente vai fazer se esse paciente já não é um paciente asa 1, né? Se esse paciente é alguém portador de alguma comorbidade, e daí independe da idade e independe do sexo. Então, observem aqui, ó, se ele ou ela é tabagista, a gente sempre vai pedir hematócrito, raio-x de tórax, independente da idade, independente do sexo. Se ele ou ela são portadores de doença cardiovascular, inclusive hipertensão arterial, eu também sempre vou pedir hematócrito. Aí sim, eletrocardiograma, creatinina, pelo risco de lesão renal, no caso da hipertensão, e raio-x de tórax para avaliação da área cardíaca. Se existe doença pulmonar, né, por exemplo, DPOC, asma crônica, né, a gente vai pedir também raio-x de tórax, também vai pedir eletrocardiograma pelo risco de sobrecarga de VD. O diabético, evidentemente, além de hematócrito e eletro, vão entrar aqui eletrólitos, glicemia e creatinina pelo risco de lesão renal. Se existe uma história de sangramento, eu vou pedir hematócrito, vou pedir o coagulograma sim, ó, plaqueta, TAP, PTT, tempo de sangramento, né? E a história de sangramento aqui não precisa ser só doença hepática ou algum sangramento vultoso, né? Você pode perguntar para o paciente, por exemplo, se ele ou ela tem história de sangramento gengival quando escova os dentes, se quando bate em qualquer superfície fica todo roxo ou toda roxa. No caso das mulheres, se o sangramento menstrual é muito maior daquilo que seria esperado. Diante de uma história clínica dessa, você está habilitado, autorizado a solicitar esses exames todos que aqui estão, inclusive o coagulograma, antes de uma cirurgia mesmo de pequeno porte. Doença hepática, o coagulograma, evidentemente, além de marcadores de injúria hepática, TGO, TGP, fosfatase alcalina. Doença renal, de novo, vai entrar ali hematócrito, hemoglobina, eletrólitos, ureia e creatinina. O paciente usa diurético. É o caso, por exemplo, do hipertenso, você vai ter o eletrólito. Então, observe que o hipertenso vai ter aqui em cima, né, doença cardiovascular, eletrohematócrito, barra hemoglobina, creatinina, raio-x de tórax e também eletrólitos. Então, essa é a solicitação com base no ASA, nas comorbidades. Falamos, então, da solicitação em pacientes ASA 1, cirurgia de pequeno porte, apenas baseada
em idade e sexo. Agora a gente está falando da solicitação com base em comorbidades. E, por fim, porém não menos importante, a solicitação baseada no tipo e no porte de cirurgia que o indivíduo vai fazer. E daí não tem tabela para isso, porque isso é caso a caso, né? Por exemplo, a pessoa pode ser ígida, ela pode ter 25 anos de idade, saudável, vai ser submetida a uma hepatectomia por conta de uma ressecção de um adenoma hepático, doença comum em mulheres em uso de anticoncepcional, né? Já anestesiei vários casos desse tipo. Independentemente da pessoa ser jovem e saudável, você vai ter que pedir uma série de exames que tem a ver com o tipo de cirurgia que ela vai fazer, né? Você vai ter que pedir coagulograma, marcadores de injúria hepática, marcadores de injúria biliar, fosfatase alcalina, gama-GT, etc. É claro que você vai querer ter um hematócrito, uma hemoglobina, uma cirurgia que sangra muito. Cirurgia cardíaca, a pessoa vai fazer uma correção de um CIV. Frequentemente são pacientes jovens, né? Um CIV congênito, que não tem outra comorbidade. Você vai ter que pedir um monte de exames também que tem a ver com a cirurgia que esse paciente vai fazer. E por aí vai. A pessoa vai fazer uma ressecção de uma mangioma renal. Frequentemente são pessoas ígidas. Também tem um monte de exames que são relacionados ao tipo de cirurgia. Vai fazer alguma cirurgia intratorácica de pulmão, né? Uma videotoracoscopia. Vai ter que pedir prova de função respiratória, uma série de exames relacionados a isso, né? Então não tem tabela que vai basear isso. Isso aí tem a ver com o tipo de cirurgia. Mas, via de regra, eu queria que vocês saíssem daqui com essa ideia de que a gente pede exames com base em um tripé, em pacientes ígidos de cirurgia de pequeno porte, com base na idade e no sexo. Né? Segundo ponto desse tripé, em função da comorbidade, essa tabelinha que está aí. Daí independe da idade, independe do sexo, independe do porte da cirurgia. E, por fim, porém não menos importante, com base no tipo e no porte de cirurgia que esse paciente vai fazer. E agora eu finalizo essa nossa fala aqui, esse nosso bate-papo, tirando a curiosidade de vocês, né? Então, por que, professor, que na prática não é isso que as pessoas fazem? Elas solicitam um mundo de exames antes de qualquer cirurgia, né? Pessoas, às vezes, sem comorbidade, vai fazer uma cirurgia de catarata, tem lá um monte de exame, né? Eu acho que tem aí 3 coisas que justificam isso. A primeira delas é o que a gente está tentando sanar aqui, é falta de conhecimento. As pessoas estudam muito pouco, negligenciam muito esse assunto que a gente está tratando hoje, por mais que isso daqui seja a maior parte do custo de exames laboratoriais no mundo inteiro, tá? Solicitação de exames pré-operatórios dá conta da maior parte do gasto de laboratório de exame de sangue no mundo inteiro. Então, não acho que deveria ser tão negligenciado assim. Então, primeiro ponto, falta de conhecimento sobre o assunto. Segundo ponto, medo de judicialização, medo de processo. As pessoas imaginam, né, elas têm um raciocínio na cabeça delas de que se pedir muito exame, diminui a chance de você ser processado caso aconteça uma complicação no pós-operatório ou no intraoperatório. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que diminui de fato a chance de judicialização de processo é a boa relação médico-paciente. Eu já vi vários casos de colegas que, de fato, participaram de uma situação de erro médico mesmo, aquilo ali poderia dar processo, eles poderiam sofrer sanções por conta disso, e não houve processo nenhum, porque, apesar da falha técnica, a relação com a família era muito boa, e aí nem passou pela cabeça de ninguém, nem desconfiar de que fosse erro médico, muito menos processar a equipe, porque existia boa relação médico-paciente. Então, isso sim é o que vai prevenir a judicialização, o processo. E, além de tudo isso, se você está solicitando exames com base nessa literatura, ainda que acontecesse um processo, você vai se aborrecer, mas você não vai ser condenado. Você está solicitando exames com base nas melhores evidências disponíveis. Tá? Esse tópico aqui, solicitação de exames, ele está, sim, muito respaldado pela medicina baseada em evidências. Né? E, por fim, o terceiro motivo que leva a essa solicitação de exames, na minha opinião, é o outro lado da história, o paciente. É verdade, a gente tem uma cultura na nossa sociedade, que é uma cultura de solicitação de exames, então o paciente, quando vai ao médico, principalmente quando ele vai operar, ele tem, sim, uma expectativa, na maioria das vezes, de que haja uma solicitação de exame. E, por vezes, é um pouco frustrante, um pouco difícil até para o médico ou para a médica não solicitar esses exames. Eu não acho que isso seja uma justificativa válida, eu acho que vale a pena perder tempo, sim, e explicar para o paciente o porquê que aquilo não está sendo solicitado, mas eu acho que isso é uma explicação, sim. Então, acho que tem esses 3 motivos aí. Falta de conhecimento, medo de judicialização, que, na minha opinião, não se justifica, investir na relação médico-paciente mais efetivo e, por fim, a expectativa do próprio paciente em relação à solicitação de exames. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí, tenham sanado aí as dúvidas em relação a esse tema.